Olá, meu nome é Maria Martinelli, eu trabalho na CAESB, sou engenheira civil e tenho uma longa experiência com a implantação do sistema condominial de esgotamento sanitário. Meu nome é César Rissoli, eu sou engenheiro funcionário da CAESB, a Companhia de Saneamento do Distrito Federal, e sou gerente da Gerência de Mobilização Comunitária, onde está a coordenação do programa condominial da CAESB. Nós vamos fazer uma apresentação sobre as características e as principais dúvidas que as pessoas têm sobre o processo de implantação do sistema condominial de esgotamento sanitário. A primeira coisa é o seguinte, do ponto de vista físico, né, é a mesma coisa, né, quer dizer, uma tubulação circular, né, com o mesmo tipo de material que vai se transportar a água residuária, né? Então, assim, é um sistema de esgoto como qualquer outro, né? Agora, o que acontece no sistema convencional? Ele é projetado, né, com base em normas e critérios técnicos, né, de recobrimento e de declividade, não enxergando exatamente as casas que vão se conectar, né? E por isso, na prática, ele deixa uma parcela que às vezes ela é grande, né, em torno de 30%, 40% ou mais, sem possibilidade de se ligar, né? Porque as casas aqui têm que se adequar ao padrão estabelecido, né, aos critérios construídos. Além disso, ele maximiza, né, a filosofia de concepção de passar em todas as ruas, a ligação pela frente, ele maximiza a extensão da rede. Então é um sistema caro, né, quer dizer, principalmente quando é na rua, que é o que geralmente é feito, né, a localização da rede. De outro lado, ele também não contempla uma mínima interação com os moradores, uma participação mínima, né? Então, assim, gera um desinteresse por conta dos moradores, né? E que também tem reflexo na adesão ao sistema, né? Então, como consequência de tudo isso, o sistema é caro e, além disso, os níveis de adesão a esse sistema são baixos, né? No Brasil, tem muitas cidades que é menor que 50%. Então, assim, não teve efetividade a ação, né? Então, além de ser caro, ele não atende a todos. Vamos imaginar, essa aqui é uma situação real, é uma cidade não é aqui em Brasília, mas que tem, em toda a rua aqui tem rede pública implantada. Nessa aqui, por exemplo, tem rede pública, mas todos os lotes que estão nessa faixa aqui, eles não são atendidos. Então, é uma situação em que, no final da obra, você conclui que 40%, 50% dos moradores não são atendidos, porque você atende um lado da rua e não atende o outro. Isso é característica de área irregular, né? E aqui é fácil a gente verificar por que esse não está atendido. E o teto das casas? O teto das casas está no mesmo nível da rua. Então, de que forma a gente podia esperar que essas casas aqui, todas essas casas aqui, elas descem e vão para a parte de baixo? Como é que essas casas aqui seriam atendidas por uma rede que está aqui, passando no meio da rua? Um outro exemplo, isso aqui é uma área em Brasília já, é um Lago Sul, né? Ou seja, é uma área, das áreas mais nobres aqui de Brasília, e o que a gente verifica aqui não é uma área de morro, mas é uma área que tem uma declividade maior para o lago, no sentido do lago. Então, o que nós verificamos aqui, que todas essas faixas aqui, todas essas áreas aqui, que estão em amarelo, marcadas em amarelo, elas não fariam ligação a um sistema convencional, que seria, no caso, uma rede dessa aqui em azul. Se a gente tivesse uma rede convencional aqui, no final, isso aqui é um caso real, a gente conseguiria identificar que esses lotes amarelos, nenhum deles seriam interligados a essa rede.
por vários motivos, né? Em algumas situações, porque a rede estaria aqui na rua e as ligações dos moradores estão para o fundo, na parte mais baixa dos lotes, ou seja, elas estão aqui nas áreas dos fundos, e para fazer a ligação, o morador teria que construir uma vala de 3 metros, 4 metros às vezes. Então, é impossível fazer isso, torna-se inviável fazer isso, a não ser que cada morador colocasse uma bombinha, fizesse uma mini elevatória dentro de casa. Isso não acontece. Ou mesmo em áreas como essa área aqui embaixo, que você não tem problema de caimento profundo, mas que a gente identificou em campo que todos os moradores tinham construído fossa nos fundos. Então, como todos os moradores já tinham as instalações nos fundos, numa conversa rápida com os moradores, era muito fácil identificar que nenhum deles estava a fim de quebrar a casa, quebrar o corredor, para inverter as ligações para frente, até considerando que os lotes são bem grandes. Então, a opção do morador era mais fácil, que seria deixar a rede no fundo dos lotes. A principal característica do sistema condominial é que as obras são muito simplificadas. Geralmente as redes estão em áreas protegidas, em torno de 90% das redes estão no passeio, né? Quase que toda rede ela tem profundidade menor que 1,30 m, em torno de 80% ou um pouco mais. As valas têm largura de 60 centímetros, ou seja, é uma obra muito fácil de fazer e muito fácil de localizar no passeio também. As inspeções são simplificadas e é uma obra que causa o menor transtorno possível para a comunidade. Esse conjunto de características faz com que também seja uma obra bem mais barata. As obras de ramais condominiais representam 2/3 de todo o sistema de coleta, ou seja, o sistema condominial ele é caracterizado por uma rede pública que tem 1/3 da rede, um ramal condominial, que é a parte mais simplificada do sistema ainda, e a parte mais flexível, e representa 2/3 do sistema. Ela é uma rede bem superficial, com profundidade média de 80 centímetros, passa no passeio, como essa aqui, ou no jardim das casas, ou nos fundos dos lotes, dependendo da característica local, né? Aqui no DF a rede passa no fundo do lote quando a gente tem imposição técnica, ou seja, quando essa é a única opção de atendimento. Então, as redes estão sempre em locais protegidos, as inspeções são mais simplificadas ainda, elas são de 40 centímetros ou de 60. É uma obra de baixo impacto socioambiental. A gente pode perceber que a gente está fazendo rede e o trânsito continua o mesmo, não tem fechamento de rua e as valas são abertas e fechadas no mesmo dia. Já tem todo um acompanhamento, tem toda uma intenção de que seja uma obra de menor impacto possível. E quais são as principais características do sistema? O sistema ele tem um custo reduzido, de 30% a 60%, né? Nas situações mais difíceis, aquelas que nós temos muita pavimentação, geralmente esse percentual fica maior. Em algumas situações mais de terreno mais plano, de lotes maiores, a redução é um pouco menor. Mas de uma forma geral nós temos uma redução muito considerável, mas a redução de custo não é a principal característica do sistema. A principal característica do sistema é você garantir o atendimento, ou seja, você fazer um sistema que você garante que todos os moradores terão capacidade de ligar ao final da obra, que todos os moradores vão chegar lá e fazer a ligação com cota adequada, e você garantir a adesão. Esses são os 2 pilares do sistema. O sistema condominial é um modelo de sistema de coleta de esgoto, né, em que ele tem uma inovação técnica na sua concepção de projeto, né, e incorpora um componente social que vai ser integrada no processo. A inovação técnica, ela se resume a você conceber de forma diferente o sistema de coleta, né? Então a rede pública ela é otimizada, ela não passa em todas as ruas mais, ela tem uma extensão reduzida, porque ela só passa nos pontos mais baixos de cada quadra. Então você reduz a sua extensão para 1/3.
Então você tem uma economia muito grande. De outro lado, você tem as ligações que passam a ser coletivas, viabilizadas por meio do ramal condominial, que coleta os esgotos de cada casa, né, e encaminha até o ponto final onde tem a rede pública. Ele parte daquilo que é existente, que são as instalações sanitárias das residências, a partir daí que todo o sistema é desenvolvido. Então ele é o contrário da lógica do sistema convencional. E agora vamos falar dos mitos. Como qualquer inovação, o condominial também tem os seus, né? Quanto às normas, o condominial segue as mesmas normas que o convencional. Então, quanto ao dimensionamento de um sistema, não tem menor diferença entre dimensionar um sistema condominial e dimensionar um sistema convencional. As normas utilizadas são as mesmas. O diâmetro de 100 milímetros, né? Muita gente fala e questiona com a questão: o diâmetro de 100 milímetros não vai funcionar. Mas, pelas mesmas normas que nós acabamos de falar, um diâmetro de 100 milímetros tem capacidade para receber os esgotos de mais ou menos 100 casas, né? E nós estamos falando em uma rede pequena que vai atender em torno de 10 casas, no máximo 20 casas. Então, o sistema não está superdimensionado, pelo contrário. Mas tem que ser de 100? Não. Não é 100 milímetros que faz ser condominial. Se eu não quero 100, tá, põe 150. Né? Não vai deixar de ser condominial por causa disso. A localização da rede é outro mito também, né? O condominial é uma rede que passa dentro dos lotes. Não, não tem que passar dentro dos lotes. O condominial é uma rede que passa no local necessário para atender as instalações internas dos moradores. Se esse local for no fundo do lote, sim, será uma rede de fundo de lote. Mas será uma rede por imposição técnica, naquela situação em que ou a rede passaria no fundo do lote, ou então aquele morador não seria atendido pelo sistema. Ou seja, é a única alternativa que eu tenho para garantir o atendimento do morador. Nessa situação, sim, o ramal passa no fundo do lote, mas ele não tem que passar no fundo do lote. Eu posso ter um ramal passando no passeio. Aqui no DF, a grande maioria dos ramais são ramais de passeio, ou seja, que passam na calçada, né? E uma coisa também que se fala muito sobre a questão condominial que é o sistema para pobre. Bem, o condominial é um sistema mais barato, né? Que isso deixa de ser uma vantagem? Não, acho que isso é uma vantagem na situação que nós temos, nos países que nós temos, com pouco recurso, né? E com tanto de gente que a gente tem para atender sem ter recurso suficiente, um sistema mais barato é uma vantagem, né? Então, você tem duas características importantes, que é o sistema ser mais barato e o sistema garantir o atendimento, né? Se isso significa sistema para pobre, né? Isso significa um sistema eficiente e de baixo custo, não um sistema para pobre.